Então, vamos dar continuidade ao assunto de leis de Newton, não é? Vamos falar de mais aplicações. Hoje vamos falar da aplicação das forças da lei de Newton no plano inclinado em elevadores, que são problemas bastante comuns que caem no vestibular ou prova de concursos. Em todo lugar que vocês vá fazer prova de física, vai ter esse assunto. Plano inclinado é 100% certo de ter. E elevador também é uma grande probabilidade, porque são aplicações da lei de Newton básica. E geralmente o pessoal tem muita dificuldade nesses assuntos. Primeiro eu vou falar do plano inclinado. Aqui tem um plano inclinado em que temos um bloco aqui. O bloco, como sabemos, pela ação da gravidade, está sujeito a força-peso, né? Que vai estar em direção para baixo. E a força normal vai ser perpendicular a essa superfície aqui. Por isso é que muita gente confunde, entendeu? A força normal é perpendicular a essa superfície aqui, ó. Normal faz um ângulo de 90 com a superfície, a força normal. Aí, é, para resolver esse problema, decompomos essa força-peso aqui em dois eixos aqui. O XY vai ser um plano, vai ser a inclinação desse plano aqui. Aqui vai ser o X, que é para onde a, o bloco vai cair, né? Para cá. E vai ter uma força para cá, que vai com a normal. A gente decompõe esse vetor aqui, ó, e diz que o eixo x e y, o y aqui ó, vai ser essa componente aqui, paralela à normal, eixo x vai ser a componente paralela ao plano aqui, ó. Aí essa aqui, ó, o y vai ficar aqui e o x vai ficar aqui, ó, paralelo ao plano. E o y vai ficar aqui é, na mesma direção aqui que a normal aqui, ó, tá vendo? A gente decompõe essa força-peso aqui nessas duas direções aqui. Aqui a gente pode ver aqui, ó, que é o peso em y vai se cancelar com a normal aqui, ó. Por isso é que o bloco não cai, não entra dentro do plano aqui, ó. Que é o esquema que eu falei aqui, ó. O peso vai ser para cá, que vai equilibrar com a normal. Essa é a componente do peso que vai equilibrar com a normal, e não essa aqui, ó. E não o peso completo. Ou seja, por isso é que quando você coloca um bloco, isso aqui é um plano sem atrito, ele vai descer aqui, ó, nessa inclinação. Se tiver atrito, aí vai depender da quantidade do atrito, mas vai depender da normal aqui. Aqui, como podemos ver, a componente em y do peso vai equilibrar com a normal e vai existir uma aceleração aqui no eixo x aqui, que eu digo aqui que é paralelo ao plano aqui, ó, o plano inclinado aqui. Aí o px, essa componente do peso, vai ser igual à força resultante, que vai ser igual à massa vezes a aceleração da segunda lei de Newton, como sabemos. Aí, primeiramente, precisamos saber quem é o py e quem é o px, né? Primeiramente, precisamos saber o ângulo que esse peso aqui faz com essas componentes, x e y, né? Fazemos aqui, ó, fazemos uma projeção desse peso aqui, ó, uma reta aqui. E como vemos aqui, ó, essa projeção, quando fazemos aqui, vai ter um ângulo de 90 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo aqui, ó. Vocês estão vendo? Existe uma regra para triângulos da trigonometria que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Aqui o ângulo reto, ele diz que o ângulo reto nós sabemos que é 90 graus. O ângulo reto é esse ângulo aqui, ó. Quando tem esse quadradinho aqui, que diz que é 90 graus. Se aqui é 90 e aqui é θ, a soma dos ângulos internos é 180, ou seja, aqui, esse ângulo aqui vai ter 90, θ menos 90 graus aqui, ó. Tá entendendo? Que é o que falta para dar 180 graus. Ou seja, esse triângulo retângulo vai ter esses ângulos aqui. Aqui vai ter 90, aqui vai ter θ e aqui vai ter θ menos 90. Mas sabemos que o PY está nessa direção aqui, ó. Essa perpendicular aqui, ó. Se aqui é 90 graus, aqui para baixo, o ângulo entre a componente aqui, o Y aqui e o X vai ser 90 graus. Como eu falei aquele esquema, separamos entre x e y, porque x e y eles são perpendiculares entre si, ou seja, tem 90 graus entre eles. Novamente, se aqui
é θ menos 90 e esse ângulo completo aqui é 90 graus, então esse ângulo aqui vai ser simplesmente θ. Aqui, ó. Esse aqui é θ menos 90 e esse ângulo completo é 90, aqui é θ aqui, ó. Entendeu? Com isso, sabemos o ângulo que essa decomposição da força-peso tem aqui, ó. Eu reescrevi essa força-peso aqui, ó. Eu simplesmente transladei o componente do x vai para cá, do y para cá e o do peso aqui, original para cá, ó. Aqui, ó, você vê que esse ângulo aqui é esse aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, com isso aqui dá para usar as equações é, as equações trigonométricas, seno e cosseno, né? Aqui, ó. O seno nós sabemos que é o cateto oposto sobre o cateto sobre a hipotenusa aqui. Ou seja, o px é igual ao p seno de θ. Ó, aqui, ó, vocês podem ver que esse ângulo aqui também é 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Porque aqui é paralelo aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, paralelo aqui, esse componente mesmo aqui. Aqui aí dá pra usar o seno e cosseno, as relações de seno e cosseno. E o PY faz a mesma coisa. O PY nós vemos que é o ângulo adjacente, o cateto adjacente a esse ângulo aqui, ó, o PY aqui. Ou seja, usamos o cosseno nós sabemos que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, no caso o cateto adjacente é o PY, e a hipotenusa é o peso aqui. Com isso o PY vai ser o P cosseno de θ. Com essas relações aqui, vocês podem resolver qualquer problema de plano inclinado, entendeu? Mas vocês têm que estar atentos a ver a desenhar esses negócios, esses triângulos aqui e tal, esse plano inclinado, pois geralmente eles podem inverter esse plano aqui, ó, botar o plano para outro lado e tal. Mas a ideia é a mesma. Vocês decompõem o peso em dois componentes, onde o x é paralelo ao plano e o y para equilibrar com a normal aqui, ó. Aí com isso a componente y se cancela com a normal, equilibra com a normal e vai existir geralmente o movimento no eixo X aqui, que é em direção para baixo do plano, tá entendendo? No caso também, se o problema der força de atrito, ele vai equilibrar com o plano, pode até ficar parado. Por exemplo, se o plano for tão inclinado, você pode notar que você colocar um peso em cima do plano, mesmo ele sendo inclinado, ele vai ficar equilibrado. Isso é devido à força de atrito, eu vou explicar na próxima aula sobre isso. Mas primeiramente aqui vamos trabalhar com problema sem atrito, tá entendendo? Em que vai sobrar uma componente aqui em x que vai fazer o objeto descer aqui para baixo aqui, ó. Por isso é que quando você colocar em um plano inclinado, o objeto desce nessa direção aqui, ó. Tá entendendo? Não vai ser toda a componente do peso que vai fazer ele descer. Vai ser somente essa componente aqui, ó. Que a gente diz que é o x aqui. Apesar de ser diagonal, a gente considera aqui como x aqui, ó. Tá entendendo? Com isso, deu para dar uma abordagem geral sobre o plano inclinado. Na segunda parte da aula eu vou fazer exercício com vocês para não ficar tão algébrico. E agora eu vou falar sobre elevadores. Elevadores, ele tem uma propriedade muito importante. Tipo, quando colocamos uma balança no elevador, aqui seria um elevador em repouso ou em movimento retilíneo uniforme na vertical. Isso seria o caso, por exemplo, se você tivesse um elevador, uma balança em qualquer lugar, tá entendendo? Você coloca uma balança em cima do elevador e vê como é que se comporta o peso. O peso, a balança, diferente do que é se imaginado, ele não mede o peso, ele mede a reação do peso, que é a reação do peso não, a força normal, que seria a reação da balança em você, por estar submetido a essa força. Tá entendendo? Aqui, ó. Aplicamos um peso e o peso vai equilibrar com a normal aqui, ó. Aí, nosso peso aqui vai afundar a balança e com isso vai criar uma força
devido à lei da ação e reação, vai realizar uma reação em você que vai equilibrar com a normal, mas você também vai estar afundando a balança e vai ter a reação da normal que a balança aplica em você, você também vai ter uma normal em relação à balança, que é justamente isso que a balança mede. Por isso que dentro do elevador, se você medir seu peso, vai variar, entendeu? Porque, tipo, o peso você tem em qualquer lugar da Terra, é massa vezes a gravidade, mas a força normal varia se você tiver sofrido uma aceleração. Tá entendendo? Aqui no caso de um elevador em repouso ou em movimento retilíneo na vertical, ele se comportaria como se for, ele não teria uma aceleração, tá entendendo? A força resultante. Aqui, ó, aqui aquilo que eu tava falando, que a balança, ele mede a força normal e não o peso, tá entendendo? Apesar de que no equilíbrio, quando as forças se anulam, são iguais, mas se a força resultante for diferente de zero, não vai ser igual. Aqui, no equilíbrio, que seria elevador no repouso em movimento retilíneo uniforme, ou seja, aceleração igual a zero. Da segunda lei de Newton, sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a força resultante que vai ter aqui, ó, a força resultante é o quê? É a soma das forças atuando nesse corpo. No caso, no bonequinho aqui, ó, vai ter um peso aqui, a direção eu estou tomando para baixo, o sentido do positivo. Aí vai ser o peso menos a força normal aqui. Como a força resultante é zero, o peso é igual à força normal aqui, que seria a situação cotidiana quando vamos para a farmácia e nos medimos, ou se você tiver uma balança em casa, entendeu? Mesmo se o elevador estivesse mexendo, mas for em movimento retilíneo uniforme, o peso vai ser igual ao normal, ou seja, o que você vai medir na balança vai ser, vai ser igual ao seu peso, a normal, tá entendendo? Que é o que a balança mede. Mas existem situações em que o elevador está se mexendo. E quando o elevador está se mexendo e tem uma aceleração, ele vai ter um peso que vai ser diferente do seu peso, que é o chamado peso aparente. O primeiro exemplo que eu vou tomar aqui é o exemplo de um elevador em queda livre, que seria o caso de, tipo, você está dentro do elevador e o elevador corta a ligação com o elevador, tá entendendo? E o elevador cai com a aceleração igual à da gravidade. Entendeu? Seria a situação em que você está caindo, o elevador está caindo. Se você colocar uma balança ali, nós vamos analisar o que vai acontecer. É, aqui usamos a força resultante. Aqui eu digo que o peso é para baixo, né? E a normal vai estar para cima aqui. O peso vai estar para baixo e a normal para cima. A normal aqui é o que eu quero saber, que é justamente o que mediria uma balança. E o peso, aqui vai ser o peso menos a força resultante aqui, ó. A força resultante simplesmente passei aqui pro lado direito e a normal pro lado esquerdo aqui, ó. Entendeu? E na queda livre, sabemos da segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É... Rearrumando aqui, ó. O peso nós sabemos que é a massa vezes a gravidade. E a força resultante é massa vezes a aceleração. Numa queda livre, a sua aceleração vai ser igual à aceleração da gravidade, né? Ou seja, substituindo aqui nessa aceleração aqui, o valor da gravidade aqui. Aqui, ó, a normal vai ser igual a massa. Aqui eu coloco a massa em evidência e vai ficar a gravidade menos a aceleração. Se a aceleração do sistema é igual à gravidade, é, a normal que vai ter vai ser igual a zero. Isso é o que, ou seja, se você tiver em cima de uma balança, no elevador e o elevador estiver caindo, não vai apresentar peso nenhum, tá entendendo? O peso aparente vai ser nulo. Que é o mesmo que acontece se você tiver, por exemplo, na estação espacial. Não sei se você já viram o vídeo no YouTube, mas os astronautas, quando estão dentro da espaçonave, eles ficam flutuando, né? Que é justamente essa situação. Seria uma situação que tivesse em queda livre ali, entendeu? Por isso é que eles ficam flutuando ali. Eles não realizam normal em direção à Terra nenhuma. Entendeu? Eles estão
na ausência da força da gravidade. Seria esse mesmo esquema aqui. Por isso é que alguns filmes, para fazer esse efeito de gravidade zero, usa um exemplo desse aí, de uma estrutura caindo em queda livre, que, como vocês podem ver, a partir da matemática, é, tem o mesmo resultado que uma estrutura em gravidade nula, tá entendendo? Porque muitos filmes fazem isso, tipo, alugam um Boeing grandão e tal, e faz ele cair em queda livre, assim. Aí com isso você dá pra ter a mesma sensação do que se tivesse numa estação espacial. Por exemplo, se o elevador estiver caindo em queda livre, é a mesma situação. Por isso é que você vê, por exemplo, paraquedista quando salta, ele se mexe e tal. É a mesma situação também aqui. Tá entendendo? Seria queda livre, seria considerada a gravidade nula também. Aqui, ó. Agora vou aplicar em uma situação mais real, que podemos fazer esse experimento, por exemplo, em casa, por exemplo, se vocês forem para algum lugar com elevador, vocês mesmos podem fazer esse experimento. É um experimento bastante fácil e tal. E vamos analisar aqui a situação. Se você pegar uma balança e botar no elevador, vocês podem ver essas quatro situações aqui, ó. Se o elevador estiver subindo com a força resultante para cima, ou seja, vai ter uma aceleração aqui para cima aqui, primeiro exemplo aqui, ou seja, a normal vai ser maior que o peso aqui, ó. Tá entendendo? Porque a força resultante vai ser massa vezes aceleração. Como o movimento está para cima, eu vou tomar aqui a força normal. Ou seja, um elevador subindo, o peso demonstrado pela balança vai ser diferente aqui, ó. Aqui a força resultante vai ser igual a normal menos o peso. A normal considera aqui é o valor. Aqui, ó. A normal vai ser para cima, ou seja, como o movimento, a aceleração está sendo para cima, eu coloco aqui a força normal como positiva e o peso negativo aqui. E a força resultante da segunda lei de Newton vai ser igual a massa vezes a aceleração. Rearrumando aqui, ó, passando o peso para o lado direito, e sabemos que o peso é a massa vezes a gravidade. Ou seja, a normal vai ser a massa vezes A mais a massa vezes a gravidade. Ou seja, em um elevador com aceleração subindo, ou seja, com aceleração positiva, se você pegar com a balança e se medir lá, você vai aparecer com um peso aparente maior, você vai ter um peso maior nessa balança no elevador subindo, acelerado, entendeu? Agora vamos ver na situação que o elevador sobe retardado, ou seja, é, ele vai estar subindo, mas vai estar naquele caso que está freando, tá entendendo? Aqui, ó. O elevador está subindo, mas está freando. Como a aceleração aqui, apesar do movimento estar sendo para cima, mas a aceleração está para baixo, eu vou considerar aqui a direção da força resultante aqui como sendo a positiva, tá entendendo? Ou seja, o peso eu coloco como positivo e a normal como negativo aqui. A força resultante, como sabemos, é a resultante das forças atuando nesse corpo. O peso vai estar positivo aqui e a normal negativo. E da segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aqui, ó. Por isso é que eu coloquei aqui a direção da força aqui como sendo a direção da aceleração, que é para não trocar o sinal aqui da aceleração, tá entendendo? Para deixar no mesmo sinal. Da mesma forma, a gente passa a normal para cá e a massa vezes a aceleração aqui para a esquerda. Vai ficar a normal, vai ser igual a massa vezes a gravidade, menos a massa vezes a aceleração. Ou seja, nesse caso aqui, a normal vai ser igual a massa multiplicado pela gravidade menos a aceleração. Nesse caso aqui, o seu peso aparente vai ser menor aqui, ó. Quando o elevador ele está freando, tá entendendo?
Aí o seu peso aparente. Tipo, esse experimento vocês podem fazer no Shopping Rio Mar, por exemplo. Pode pegar um elevador, pode pegar uma balança e levar lá pro dentro do elevador do Shopping Rio Mar. Em qualquer prédio aqui. Aqui agora vamos analisar no caso que o elevador ele desce acelerado. Novamente, tomamos o sinal positivo como o sinal da força resultante aqui, ou seja, o sinal positivo vai ser para baixo aqui, ou seja, o peso vai ser positivo e a normal vai ser negativa aqui, ó. Aqui o peso vai ser maior que a normal, ou seja, é, aqui ó, a força resultante vai ser o peso vai ser para baixo e a normal para cima, porque eu tomei como sentido da aceleração aqui, ó, porque a força resultante é massa de aceleração. Aí eu tomei aqui como sentido positivo aqui o da aceleração aqui, ó. Aí o peso menos a normal, porque a normal está aqui contrária à força resultante, que é contrário também à aceleração aqui, ó. Vai ser o peso menos a normal, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aí a normal, que é o que a balança vai medir, vai ser igual a massa vezes a gravidade, menos a massa vezes a aceleração. Colocamos de novo em evidência aqui. A normal vai ser igual a massa multiplicado pela subtração da gravidade menos a aceleração. Com isso, podemos ver que o peso aparente vai ser menor nesse caso aqui. Tá entendendo? Ou seja, o que você vai ver na balança vai ser que seu peso vai ser menor se você estiver no elevador descendo. Tá entendendo? E no último caso, quando o elevador desce retardado, ou seja, apesar dele estar descendo, ele vai estar freando, né? Aí eu tomo positivo como o sinal para onde a aceleração está apontando, que vai estar freando, né? Que é para onde a força resultante vai estar apontando. Ou seja, a normal vai ser positiva e o peso vai ser negativo aqui. Da mesma forma, a força resultante vai ser igual a normal, como eu falei, está no sentido da aceleração, eu coloco como positivo, e o peso como sentido negativo aqui, ó, porque a aceleração está sendo para cima. E eu estou trabalhando aqui com força, então é melhor tratar a direção da aceleração aqui. Aí, da mesma forma, aqui, ó, a normal, que é o que é medido pela balança, como eu falei, o que mede na balança é a normal e não o seu peso, apesar de que situações normais e que não existe aceleração são iguais, mas como eu estou mostrando aqui, que vocês podem ver experimentalmente qualquer elevador, isso acontece, tá entendendo? Que é o chamado peso aparente, que é devido justamente a isso. Ou seja, aqui a normal fica aqui e o peso passa para o lado direito aqui, ó. O peso sabemos que é a massa vezes gravidade. A normal vai ser simplesmente a massa vezes a aceleração daqui, que é da força resultante, vai ser igual mais a massa vezes a gravidade. Assim, a normal vai ser a massa multiplicada pela soma da gravidade vezes a aceleração. Ou seja, se um elevador ele estiver descendo, mas ele começa a frear, o que vai mostrar ali na balança vai ser maior o seu peso. Ou seja, por isso é que é chamado de peso aparente, que é o peso aparente, tá entendendo? Não é o seu peso real. O que a balança mede é justamente isso, é anormal e quando temos em situação de aceleração é chamado de peso aparente. Com isso, né, nós demos uma boa abordada no assunto de plano inclinado e no assunto de balanças em elevadores, que são assuntos comumente é, que caem em provas de vestibular, concursos e principalmente plano inclinado. É muito importante vocês saberem como é que funciona esse plano inclinado, porque constantemente está caindo. Não é constantemente está caindo, cai sempre, tá entendendo? Agora eu vou mostrar alguns vídeos mostrando sobre o plano inclinado, como é que funciona, e uma balança no elevador. Que é o estudo desse problema é basicamente estudo de força normal, tá entendendo? Aí após esses vídeos, vamos fazer um exercício e caso vocês tenham dúvidas, basta perguntar para mim que eu posso explicar novamente qualquer coisa que for em aberto aí. Para essa demonstração, usaremos uma balança digital,
uma tábua para apoiarmos a balança e um bloco de madeira. Colocamos o bloco de madeira sobre a balança, que indicará a massa em gramas. Observe, porém, que quando a balança é inclinada, essa marcação diminui. Quanto mais a balança é inclinada, menor o valor indicado. Isso acontece pois a balança, na verdade, é um medidor de força, ou seja, ela mede a força aplicada sobre o prato e depois converte este valor em gramas. Quando a balança está na posição horizontal, a força normal é igual à força-peso, e a indicação da balança será o valor da massa verdadeira do bloco de madeira. Porém, se a balança estiver inclinada, o valor indicado será o valor da força normal à superfície inclinada, e neste caso, ela vale o peso do bloco multiplicado pelo cosseno do ângulo de inclinação. Por exemplo, se o ângulo de inclinação for 60 graus, o valor indicado na balança será a metade do valor verdadeiro.